e eles, tanto também como Judá, teve grandes problemas. E um dos maiores problemas foi quando a tribo de Judá, ou o reinado do sul, se desviou da presença de Deus. E aí se tornaram escravos, e aí ficavam aprisionados. Eu estou te contando essas curiosidades para você entender o que nós iremos falar, o que nós iremos pregar. Judá tem muito a ver comigo e com você. Judá é o quarto filho de Jacó. Gênesis capítulo 29, por favor, coloca aí no versículo 35. Jacó tem agora o seu quarto filho com a esposa que era desprezada. Aquela que era desprezada, Lia ou Léia. Versículo 35, bacana. Então, para você entender um pouquinho, conseguir compreender que tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver comigo isso. Abençoa a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Isso. Amém? Isso. Dá um pouquinho de água. Se precisar levar lá para dentro, lá dentro pode levar também. Então põe lá, põe em outro lugar. Abençoa a vida. Mas olha para mim. Então, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Então Léia ou Lia, uma mulher que casou sendo desprezada, ela agora fala: Deus, o Senhor tem que fazer algo, porque aos olhos naturais, o pai, Labão, arrumou uma situação para ela casar, mas Jacó não a amava. Jacó amava Raquel. E a Bíblia diz que agora essa mulher triste por não ter um amor do seu marido, ela pede: Deus, então que o Senhor venha me dar filhos. E ela tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e o que nós vamos falar sobre o quarto filho. E ela diz: esse quarto filho que eu tenho agora, então eu vou fazer algo, eu vou louvar o nome do Senhor, eu vou exaltar o nome do Senhor, eu vou glorificar o teu nome, eu vou adorar o Senhor. Olha para alguém que está do teu lado e digo: a adoração, ela muda todas as coisas. Fala mais forte: a adoração, ela muda todas as coisas. Fala outra vez: a adoração, ela muda todas as coisas. Por isso que Deus mudou a história de Lia ou Léia. Porque agora o quarto filho, e a Bíblia diz que cessou de dar à luz. Ela não deu mais filhos. Ela teve 4 filhos. E o quarto filho se chamava Judá. Aleluia! Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo e com você. Porque se você tem uma vida de adoração, Deus vai cessar o mal contra a sua vida. Deus vai cessar o mal contra você. Deus vai cessar o diabo que luta contra a sua vida. Deus vai fazer ele parar. Por isso que eu tenho que adorar. Olha para alguém que está do teu lado e diz: você tem que adorar. Olha mais forte: você tem que adorar. E aí eu vou abrir um parênteses. O evangelho hoje ficou um negócio tão absurdo, que tem pastor dizendo que não é religioso, que pode cantar música secular, e que pode estar numa roda de pagode, numa roda de samba, que está tudo certo. É um tanto de gente agora que está dizendo assim: não tem nada a ver. O crente agora abrir como uma cantora, né, que muito voltada para o gospel aqui no Brasil, e estava lá abrindo o carnaval. O carnaval todo mundo já sabe que é festa da carne. Aí está lá a pessoa lá e alguém diz assim: não tem problema, porque isso não tem sim. Porque a Bíblia diz que quando Lia teve o filho, ela falou: agora eu vou adorar a Deus, eu vou adorar o Senhor, eu vou adorar o nome de Deus poderoso. Bate mais forte, dá um glória aí: eu vou adorar. Então a adoração está relacionada a ter uma intimidade com Deus. Louvar está relacionado a ter uma intimidade com o Senhor, entrar num lugar chamado Santo dos Santos. Então a tribo de Judá tem a ver comigo. Ah não, pastor, isso é judaísmo. Não, isso é Bíblia. A tribo de Judá tem um significado.
E o significado é a adoração. Mas não é só adoração. A tribo de Judá significa batalha, guerra. A Bíblia diz que a tribo de Judá era a primeira tribo que saía para as batalhas. A tribo de Judá é a tribo maior que tinha dentro de Israel. A tribo de Judá é onde que eles se preparavam para as grandes batalhas, em que defendiam então o tabernáculo. Por isso que você, como cristão, independente de qualquer situação, se você consegue vir na igreja todo dia ou não, mas um dia que você vem, você está dizendo assim: eu estou defendendo o tabernáculo, eu estou guardando o tabernáculo, eu estou abençoando o tabernáculo, eu estou cuidando do tabernáculo, eu estou fazendo a diferença, eu sou tribo de Judá, eu tenho unção de Judá. Aleluia! Dá glória a Deus aí, você recebe isso, você tem essa unção sobre a tua vida. Então, Leia ou Lia, uma mulher que foi então indiretamente até amaldiçoada pelo próprio marido. Para que eu casei com você? Só que Deus muda situações. O mundo olha para mim e para você e quer nos amaldiçoar. Mas toda vez que o mundo fala, por que ela está na igreja? Por que ele está na igreja? Por que ele traz primícia? Por que ele é dizimista? Por que ele é ofertante? Toda vez que o mundo começa então a nos subjugar, começa então a nos oprimir, Deus fala: eu vou mudar a história, eu vou mudar a história, eu vou mudar a situação, eu vou fazer algo, eu vou começar a mudar, eu vou começar a trabalhar. Para quem não sabe, a tribo de Judá é a tribo da realeza. Essa semana eu estava pregando aqui e eu disse, quando eu estive lá em Israel, Davi é mais respeitado do que Abraão. Em qualquer lugarzinho que você for dentro de Israel, tem lá a bandeira de Israel com a esfinge de Davi. Existe um lugar de adoração somente para Davi. Eu estive lá e eu vi o rei mais amado, o rei que todo Israel até hoje ama, porque esse rei chamado Davi, ele tinha uma vida de adoração. E da onde que ele veio? Da tribo de Judá. Então hoje eu vim aqui falar para você: se você tem uma vida de adoração, fica tranquilo, Deus já está limpando o seu caminho para passar, Deus já está trabalhando em seu favor, Deus já está entrando na sua vida, Deus já está trabalhando de uma forma. Você tem algo sobrenatural. Olha para alguém que está no teu lado e diz: você é adorador? Pergunta mais forte: você é um adorador? Quem está me assistindo agora, você é um adorador? Porque olha o poder disso. Olha a unção que está sobre isso. Uma mulher que foi desprezada, Deus começa a mudar a história dela. Eu não sei se você está conseguindo compreender. Talvez você entrou aqui dizendo: pastor, está dando tudo errado para mim. Hoje Deus está te dizendo: eu vou abrir a madre, eu vou te dar vitória, eu vou te dar bênção, eu vou te honrar. É só você confiar. Bate mais forte essas palmas aí. Eu vou te honrar. Judá nasceu de uma necessidade. Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é o problema que você está enfrentando? É esse o problema que Lia estava enfrentando, Léa? Então, para mim não tem saída, para mim não tem jeito. Casei com um homem e ele não me ama. Deus falou: então eu vou te dar filhos. Porque para qualquer patriarca, ter filho era ser honrado por Deus. Então Deus começa a mudar a situação. Nessa manhã eu vim aqui como profeta para te dizer: Deus vai mudar a situação da sua vida. Deus vai mudar a situação da sua vida. Deus vai mudar a situação da sua vida. Deus vai mudar. Bate mais forte da glória a Deus. Bate mais forte da aleluia. Deus vai mudar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então Jacó agora tem um filho, o filho chama Judá, e esse menino cresce, vira uma tribo forte, uma tribo poderosa.
E nos últimos dias de Jacó, ou Israel, porque agora o seu nome já está mudado para Israel, ele agora tem que liberar a bênção patriarcal. Agora, Gênesis capítulo 49. Quem gosta de anotar, anote para você estudar em casa, isso é muito importante. Ler Bíblia, irmãos, é todo dia. Bíblia tem que ser o seu livro de cabeceira. Bíblia tem que estar dentro da sua bolsa, da sua pasta. Bíblia tem que estar no seu celular. Bíblia tem que estar em cada canto da sua casa. Bíblia tem que ter, você tem que ter prazer de ter Bíblia. E não só tê-la, mas lê-la, meditá-la. E você vai alcançar experiências gloriosas com Deus. Gênesis capítulo 49, versículo 8. Gênesis 49, versículo 8 ao 10. Estamos juntos? Ali. Gênesis 49, versículo 8 ao 10. Olha a bênção que foi liberada para Judá. Você precisa pegar essa bênção para você. Você precisa pegar essa bênção para a sua vida. Por isso que cada mês, na primícia, nós vamos falar de uma tribo, para você entender que a cada mês tem uma bênção diferente para cada um de nós. Todo mês existe uma bênção diferente. E aqui está escrito em Gênesis 49, 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Continua. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão. E como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló e Jerusalém, e a ele se congregarão os povos. Fala assim: eu tomo posse dessa bênção. Não, fala mais forte: eu tomo posse dessa bênção. Fala outra vez: eu tomo posse dessa bênção. Então bate palma aí, você não está entendendo nada, bate palma. Então glória a Deus, volta no versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Então vai a primeira bênção, levanta a tua mão aí. Sabe aquela família que só entra em confusão, só entra em guerra, que a família ninguém convive com ninguém, ninguém convive com ninguém? Hoje Deus está mandando te dizer: Deus vai fazer os teus irmãos adorar o Senhor junto com você. Haverá uma adoração no meio da sua família, haverá um louvor no meio da sua família. Deus vai unir a sua família. Os teus irmãos te adorarão junto com o Senhor. Levanta a tua mão mais uma vez aí. Essa é a segunda. Sabe aquele demônio que levantou? Sabe aquele demônio que não para de lutar? Deus está dizendo hoje: Ele vai te dar autoridade sobre esses demônios. Ele vai te dar autoridade sobre este mal. Esses demônios vão bater em retirada. A vitória já é sua. Jesus! Você vai ter autoridade sobre a eternidade. Você vai ter autoridade sobre a miséria. Você vai ter autoridade sobre os demônios que vêm para tirar a sua paz. No seu trabalho você vai ter alegria. Na sua casa você vai ter alegria. Por onde você passar você vai ter paz. E toda vez que o diabo te olhar não vai te ver, mas vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Você tem a unção de Deus. Você tem a bênção de Deus. Você tem a vitória. Você tem unção. Você terá a mão sobre os teus inimigos. Aleluia. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Você vai ser cabeça na sua família. Quem é essa? Eu tenho 6 irmãs e eu recebo autoridade sobre a casa do meu pai. Você tem quantos irmãos? Quantos são da sua família? Então prepara. Deus está te dando autoridade sobre a casa do teu pai. Deus está te dando autoridade. Bate mais forte aí. Deus está te dando autoridade. É você que vai direcioná-los. Bate mais forte, dá glória a Deus. A direção da sua família, da casa do seu pai, vai vir através de você. Você vai direcioná-los.
você que vai repreender os demônios que lutam lá para colocar integridade. É você que vai repreender todo o demônio que faz as pessoas se desvirtuarem. Você vai mostrar o caminho, porque você tem a unção, você é o destinador, você tem a graça de Deus, então você vai guiar a família do seu pai. Aplauda mais forte, dá glória a Deus. Lá para te adorar. Ele fala assim, então a palavra que inclinar significa adoração. Não, eles vão inclinar porque você vai direcionar. Sabe aquele irmão teu, aquela irmã tua que está totalmente, Deus vai te dar palavras sábias para mostrar qual o caminho que tu vai. Você vai ter unção quando você chegar na casa do teu pai. Você vai ter uma unção que eles não vão entender. Por isso, não se preocupe se alguém ficar com desdém com você. Não tem preocupação. Fica tranquilo com isso. Porque quem é de Deus é diferente, meu irmão. Quem é de Deus tem que entender. Eu não sou do mundo. Então vai olhar para você e vai entender. Mas vai ter que saber. Ali tem autoridade. Ali tem unção. Ali tem uma coisa nova. Ali tem uma palavra de bênção. Ali tem emoção de bênção. A glória a Deus aí. Recebe aí, meu irmão. Deus está te pregando. Momentos de vida, começa a liberar a unção. Quem tem pai aí? Quem tem pai? Tem? Eu também. A unção do meu pai todo dia reflete na minha vida. Porque todo dia, sabe o que eu faço com ele? Benção. E ele vai liberando uma palavra assim: Deus te abençoe. Isso é um segredo que eu estou te entregando. A geração de hoje não pede bênção mais. E aí, velho? Beleza? Pastor, não tem pai. Você tem mãe, você tem tutor. Então peça a bênção para ele. E ele vai liberar a palavra. Deus te abençoe. Parece que aqui no Brasil a gente aprendeu com os judeus qual que é a autoridade do pai. Por isso que eles estão lutando para acabar com essa autoridade patriarcal na família. Mas em nome de Jesus, enquanto estiver a igreja séria, nós vamos defender a família do Senhor. Guardei para entender quão isso é sério. Já cuidei de algumas pessoas, e trato de algumas pessoas que vêm aqui na igreja, que tem um sofrimento muito grande. Ela tem a mãe faz tudo por ela. Aí ela chega para mim e diz assim: mas eu me desvirtuei porque eu não tinha um pai para me dar uma pressão. Eu cuido de uma pessoa aqui, que ela disse para mim: pastor, hoje eu sou usuária, foi falando as coisas que ela usa. Ela disse: a minha mãe tentava tampar a falta do pai, então ela deixava eu à vontade. E o meu pai não tinha. Então olha aqui como eu toquei. Eu trabalho com dependente químico desde quando nós abrimos essa igreja. Um dos maiores problemas que estão relacionados àquele que usa droga está relacionado, a maior parte, não é todas, porque vários fatores, mas muitas vezes é por causa disso aqui. Então, família é um negócio muito sério. Existe alguém que não quer mesmo, que se desvirtua para lá, e aí o tempo vai mostrar para ele ou para ela que aquele caminho que ela tomou é errado. Mas a maioria das vezes o pai era usuário de droga, o filho também foi ser usuário de droga. O pai era não sei o quê, o filho também foi.
ou a filha. E assim vai sucessivamente. Claro que tem exceção, por favor. Estou aqui dizendo que isso é regra. Estou só te dizendo o poder que isso aqui é. Tive um problema que eu fui cuidar de uma jovem, e essa jovem ela envolvia com vários homens. Eu sentei para ela e falei, mas minha filha, e ela tem idade para ser a minha filha. Eu disse, mas que loucura é essa? Ela disse assim, mas eu não tive o abraço do meu pai. Então quando eu nasci, eu nem conheci meu pai. Conheci depois de tudo. E aí isso gerou nela algo de necessidade tão grande para ser envolvida. E não era para sexo, não era questão, era carência de amor. Você gosta muito do corpo, sabe? Alguém? Entende? Claro que tudo tem exceção. Tem gente que gosta mesmo da vida errada e pronto, acabou para você. Mas muitos casos estão relacionados à família. E Satanás, descobrindo isso, ele pega pesado para destruir a autoridade do pai e da mãe na família. Filho não quer mais ouvir conselhos de pai e mãe. Filhos não querem mais ouvir os pais. E automaticamente, quem não ouve pai, vai sofrer a consequência da vida. Porque a consequência da vida é doente. Então, por isso que quando Jacó, ou Israel, porque aqui agora o momento está mudado, e ele está para fechar os seus olhos e para descansar o seu corpo, ele libera uma palavra para os 12 filhos. E como nós estamos falando de Judá, ele libera uma palavra: você vai ser diferente. Se você depois ler na tua casa, todo o capítulo 49, você vai ver para cada filho tem algo, mas para Judá é especial. Aleluia! Porque Judá é um negócio diferente. Judá é algo que mexe no mundo espiritual. Por isso que Judá tem muito a ver comigo e com você. Nós estamos no calendário gregoriano, já entramos no 4º mês. No calendário bíblico nós estamos entrando agora na virada, é o 1º mês do ano. Por isso que é a libertação. E por isso que a tribo de Judá está aqui. Lá em Israel se usa 2 calendários, o calendário civil e o calendário religioso, que é o que nós estamos falando. Há um poder sobrenatural, por isso que a Páscoa não é só troca de chocolate, não é só, vamos lá, como faz acontecer, não, é muito mais do que isso, porque no mundo espiritual está dizendo, você está sendo liberto, você está sendo transformado, você está sendo... Diga glória a Deus, diga aleluia. Então, existe um poder sobrenatural em cada mês. Em cada entrada de mês existe uma promessa da parte de Deus. E agora em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 7. Não vou pegar tudo, porque não vai dar tempo, mas leia todo o capítulo 48, 49, e você vai entender que há uma promessa de Deus. Agora Deuteronômio 33, 7. Olha a outra promessa. Essa é a promessa de Moisés. Moisés libera uma palavra. Deuteronômio 33, 7. E isso é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Olha para mim, se talvez não entender. O que Moisés está falando agora, porque Moisés agora está entregando agora o bastão para Joshua ou Josué. E ele agora está liberando uma palavra para Judá. Senhor, ouve a voz de Judá. Lembra que eu comecei no início dizendo que você é um adorador? E lá em João capítulo 4 está dizendo que Deus procura verdadeiros adoradores. Então agora Moisés está liberando uma palavra para quem é adorador. Toda vez que você adorar, toda vez que você orar, Deus vai ouvir
ouvir a sua voz e Deus vai entregar para você. É isso que está sendo liberado aqui. Deus vai ouvir a sua voz. Se você vê todas as outras tribos, não é isso que está lá. Nas outras tribos não tem isso, mas na tribo de Judá tem isso. Por isso que eu e você temos tudo a ver com a tribo de Judá. E aí ele diz: introduza o seu povo, as suas mãos me bastem, e tu me seja em ajuda contra os seus inimigos. A palavra é que você vai ter, vai emprestar e não vai fazer falta. Você vai ser cabeça e não vai ser cabeça. Você vai estar por cima e não por baixo. Deus vai levar você. Aqui está dizendo que você vai ajudar. Aqui está dizendo que você vai abençoar. É ajudar. É você que vai abençoar. As outras tribos estarão com você para você abençoar. Lembra lá de Gênesis? Lá em Gênesis está dizendo que você vai ser a direção lá da família do seu pai, da sua casa, o direcionador. Aí aqui está dizendo que você vai ajudar contra os seus inimigos. Está dizendo que a sua voz será ouvida. Entre outras palavras, você não vai precisar de esperar. Mas se você é um adorador, pode orar que Deus vai ouvir, vai te abençoar. Deus vai ouvir, vai te dar a vitória. Olha para alguém que está do lado e diga: por isso que não dá para ser crente de qualquer jeito. Sabe esse crente mais ou menos? Não dá. Porque se você entender isso aqui, você vai entender que não tem outro jeito. Com Deus é vencer ou vencer. Pastor, mas fulano não quer, Bertão não quer, mas você quer. A geração de hoje, irmãos, é uma geração que se perdeu. Eu fico vendo tanta gente: ah, pastor, porque essa é a geração que mais adora dinheiro, é a geração que mais está preocupada com holofotes. A quantidade de gente que está morrendo porque vai fazer uma cirurgia disso, daquilo outro, morre. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou terminar o culto, a minha esposa vai ter que ir num sepultamento. A pessoa tentando lá, tudo direitinho, de repente, e agora morreu. Quanto dinheiro gastou com procedimento para isso, para aquilo, tudo deu errado. Nunca se preocupou tanto com a estética. E não é que é ruim, viu, irmãos? Está tudo certo. Só que mais do que a estética que a terra vai comer, você tem que preocupar com a sua alma, porque a sua alma vai para o inferno. Então você tem que preocupar com ela. Outro dia, você vê alguém morrendo porque foi fazer um procedimento de estética e morre de complicação. Não estou aqui falando que está errado, tá, gente? Por favor, quem está me assistindo. Ah, pastor, nada disso. Só que a preocupação maior tem que ser com a sua alma. Porque se a alma está bem, o exterior vai ficar bem. Se a sua alma está bem, adorando a Deus, Davi fala isso. Ô alma, por que você está perturbada? Calma aí, porque eu ainda vou adorar aí a fé. Eu ainda vou adorar Deus. Eu ainda vou adorar. Eu sou daquilo que adora. Eu sou daquilo que adora, então eu vou adorar. Eu vou adorar, então calma aí, alma, eu tenho que adorar. E aí Deus começa a trabalhar. Olha para alguém que está ao teu lado e diga: Deus conhece cada célula do seu corpo. E se você adorar Ele, toda célula ruim Ele vai tirar e vai colocar uma nova. Você recebe Ele, irmã. Você recebe Ele, irmã. Você vai ficar bela, você vai ficar bela. Você vai ficar balança. Bate mais forte na glória. Deus conhece, Deus te criou. Então tem que adorar. Pastor, é difícil adorar? Claro que é. Não é essa adoração mequetrefe que está aí, não. Adorar de verdade, na sua alma, no seu espírito. É chegar no trono de Deus. Não é hoje que está virando o evangelho, a gente fica triste.
Porque o evangelho está virando uma coisa bizarra. A gente só vê problema, só vê coisa, aonde que era para ter solução. O evangelho é a solução do mundo, acredite nisso. O cristianismo é a solução da humanidade. E Satanás conseguiu perverter alguns, graças a Deus que está na Bíblia, porque Paulo escreveu sobre isso, e Jesus também falou sobre isso. Falou: muitos virão em meu nome, muitos vão fazer coisas grandiosas, mas não me pertencem. Aí alguém vai dizer assim: eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei os cegos. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque aquele que é necessitado, Deus, por misericórdia e graça, vai abençoá-lo. Mas quem está sendo portador da bênção tem que também ter vida com Deus. Porque não é porque eu sou ousado que eu estou com o céu aberto. Não, eu também tenho que pagar o preço para chegar no céu. Assim como você, assim como a igreja. Então todo mundo tem que ter uma vida com Deus. Não há supercrente porque ele é usado para pregar a palavra. Eu estou aqui como servo de vocês. E o evangelho aqui no Brasil mudou, porque o cidadão acha, porque ele lê a Bíblia, porque ele interpreta a Bíblia, ele acha que ele é o popstar, que ele é o super-homem. Não é! Que muitos de nós, eu estou mudando um pouco o texto, nem sei porquê, mas tem alguém me ouvindo aqui, precisa saber disso. Que muitos de nós não sejais mestres, porque receberá mais duro juízo. Então está aqui em cima do altar a responsabilidade dupla. Porque se eu não tiver o compromisso com essa verdade, eu posso desviar a muitos. E é o que nós estamos vendo aqui no Brasil. Mas graças a Deus, ainda tem uma voz profética profetizando. Tem que ter vida com Deus, tem que andar com Deus, tem que andar com o Senhor, tem que buscar a Deus, tem que viver uma vida em santidade. Então que você possa guardar isso no seu coração. A tribo de Judá é uma tribo que fala de mim e de você. Todo mês eu vou pregar sobre uma tribo e você vai ver cada bênção que é liberada. Agora você entendeu por que ungiu os teus pés. Porque ungiu os teus pés, porque você tem autoridade para conquistar. E levanta a tua mão em nome de Jesus. Esse mês é o mês da conquista. Tudo que está preso, tudo que está amarrado, o Senhor está liberando agora na sua vida. Ele está entregando a bênção sobre você. Deus está fazendo você prosperar no seu caminho. Onde havia dor, onde havia sofrimento, onde havia angústia, agora vai haver milagre, vai haver vitória, vai haver bons frutos, vai haver coisas grandes. Aleluia! Bate mais forte na glória a Deus. Você vai conquistar. Bate na mão de duas pessoas e fala: você vai conquistar. Fala mais forte: você vai conquistar. Fala outra vez: você vai conquistar. Você vai conquistar. Aleluia. Essa é a palavra profética. O mês de Nissan significa primeiros frutos, começo. É o nome acadiano, que foi usado também no Antigo Egito. Significa primeiros frutos, início. Para quem não sabe, lá no hemisfério, o Oriente Médio agora está entrando a primavera. No nosso calendário, a primavera para nós começa em setembro. Deus é tão sábio, porque Deus sabia que haveria uma mudança. Então o sétimo mês para o calendário bíblico, que é o mês de buscar a Deus, é o mês de se esvaziar de você, está relacionado no mês da primavera. Então lá é mês de primavera, e no sétimo mês, quando nós chegamos aqui de setembro e outubro, que é Rosh Hashanah, que é virada de ano, que é cabeça de ano, que é Yom Kippur, que é pagar o preço, está também aonde? Primavera. Então Deus mexeu com todo o planeta dizendo: tudo me pertence, e tudo me pertence, tudo está nas suas mãos. Oh glória a Deus, que aplauda, oh glória, oh aleluia. Está sentindo Deus, ele está sentindo Deus, está sentindo Deus, está sentindo a revelação de Deus para você. A maior revelação é a Bíblia, meu irmão. A maior revelação é a palavra. Quando você entende isso aqui, guarda no seu coração, não tem nada que vai te parar, não tem nada que vai te deter. Agora o último para nós terminarmos, e você vai entender por que eu tenho que entender sobre isso aqui. A
Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 5. Quem é que saiu dessa tribo? Nós falamos de Davi. Segundo Isaías e alguns profetas, eles discutem a respeito da sua identidade ser de Judá, da tribo de Judá. Entre eles, Isaías, alguns eruditos não concordam. Mas olha por que isso é tão importante. Para quem não sabe, a genealogia de Mateus capítulo 1 fala a respeito de José, o pai adotivo, né, de Jesus. Qual creio que é? Aí o rabino falou assim: tá, mas Deus não tem trigo. É verdade. Mas ele usa as coisas da terra para simbolizar as coisas celestiais. Porque os rabinos judeus não acreditam que Deus se manifestou em carne e habitou entre nós. João capítulo 1 está dizendo que o verbo, que o Logos, estava com quem? Com o Eterno, com Deus, com o El. Essa palavra, esse Logos, que é palavra, se materializou, se fez carne e habitou entre nós. Eu mostrei para você que lá no Gênesis, no capítulo 49, está dizendo que o cetro não vai sair da mão do legislador. Quem é o legislador? E que todas as nações vão se curvar diante dele. Nós, como cristãos, sabemos que daqui a pouquinho esse legislador virá, e todas as nações da terra vai ter que dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará. Vai ter que fazer a glória dele, o legislador vai ter que fazer. Jesus está falando dele. Mas não pode. Aí eu estou usando agora uma ideia judaica. Mas não pode, porque como é que Deus vai se encarnar? Aí vem agora Deus no capítulo 3 de Gênesis, dizendo: da fruto da mulher. Olha como é que a mulher é importante. Por isso que na família tem que ter homem e mulher. Eu nem vou entrar por aqui, porque senão a gente vai sair. Mas Deus olha para a mulher e fala: você pecou, houve uma falha, mas eu tenho aqui o resgate. Você vai ter filhos, o seu olhar vai ser para o seu marido, e de ti vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Ela vai atingir o calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai ser grande e ele vai ser poderoso. Passado milênios, aparece uma jovenzinha chamada Maria, ou Maria, ou do jeito que você quiser chamar. Essa menina aparece e vai dar um anjo, desce e fala: salve, agraciada és tu. E ela diz: mas quem és tu? Eu sou daquele que me enviou para dizer: no teu ventre chegou a hora de nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente e vai fazer o que tem que ser feito. Está chegando a hora, é agora, chegou a hora. Dá glória a Deus aí. De Malaquias até esse evento, o ano de Dinho, 400 anos Deus ficou sem falar na terra. E quando Deus se manifesta, entra o anjo e fala assim: chegou. 6 meses antes, vai lá e visita Zacarias, que eu já preguei aqui. Falou: olha, você vai ser aquele que vai abrir um caminho, João o Batista. 6 meses depois, a menina lá recebendo o anjo, o Gabriel, seu ventre, vai trazer aquele que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, Apocalipse capítulo 5, no versículo 8. Não, pega o versículo 5 primeiro. Então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá,
de Davi. Venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Versículo 6. Nisso, aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Aleluia, dá glória a Deus aí. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim